Bem, a gente já falou bastante de indústria, de máquinas, de equipamentos, de formas diferentes de explorar o trabalho. É, Falamos da Revolução Industrial na Europa, falamos de como a indústria no Brasil nasceu, certo? Se maturou. Demos o exemplo do governo Vargas, da postura que ele adotou durante a crise dos anos 1930, de modo a favorecer tanto o poder de compra dos trabalhadores mais simples, como a favorecer a industrialização nacional. Este é um dos méritos do Vargas que ninguém pode tirar, mesmo que se faça filmes e filmes demonizando a figura do mesmo, ok? E a ideia que eu quero passar para vocês nesse vídeo é, antes de começar a falar do Juscelino Kubitschek, é a ideia de que o Vargas continuou empreendendo políticas no sentido do desenvolvimento nacional. O Vargas é o que se pode chamar de um nacional desenvolvimentista clássico. Então ele continuou empregando esse tipo de política e até de maneira bastante estratégica. Por exemplo, nós sabemos que ele negociou a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, salvo engano, em 1942 com os Estados Unidos, em troca de um apoio, um aporte financeiro e um aporte também de conhecimento para começar a colocar em prática o projeto da Vale do Rio Doce. Além de ele ter investido fortemente no projeto que em outro momento se concretizaria na Petrobras, certo? Então, depois da gente ter falado bastante sobre a questão produtiva, né, o lado produtivo da coisa, e ter colocado para vocês a importância que tem compreender esse lado produtivo, chegou a hora da gente começar a fazer a correlação entre o lado produtivo, ou seja, o que se produz, como se produz, para quem se produz, certo? E a estrutura de preços, porque afinal de contas este trabalho tem como o seu centro a crítica ao plano real, que foi um plano de combate à inflação. Então nós vamos começar a entender agora como é que as nossas decisões produtivas afetam os nossos preços, como é que elas podem ou não gerar inflação ou até deflação, que é o contrário de inflação, é quando os preços caem, ok? Então, vamos continuar aqui no trabalho, ó. Tópico 3.1 chama-se destaques históricos da correlação entre o setor produtivo e a estrutura de preços brasileira. É exatamente o que eu mencionei agora para vocês. Agora que a gente precisa começar a sacar, certo? E nesse momento eu preciso dizer que é interessante que se tenha tudo menos pressa, certo? Nós vamos abordar cada ponto, se necessário, de maneira exaustiva, para que isso possa ficar bem compreendido, certo? A ideia desse tipo de trabalho é que a gente possa compreender a história para que a história não se repita primeiro como tragédia e depois como farsa, como dizia o filósofo alemão Hegel, certo? Então, eu preciso dizer para vocês que o presente tópico, que vai tratar especificamente do Kubitschek, do Juscelino Kubitschek, que foi aquele presidente que, grosso modo, sucedeu o Vargas, né, após a partida do Vargas,
Então, antes de começar a falar dele, eu preciso especificar uma coisa para vocês que deve ficar clara e cristalina para que a gente possa dar continuidade ao trabalho. O presente tópico considera a economia dividida em departamentos. Quais são esses departamentos? Primeiro departamento, ou departamento 1, ele é o departamento produtor de bens de capital, ou seja, ele produz máquinas e equipamentos que produzem máquinas e equipamentos. Ele é aquele departamento que guiou a Europa Ocidental no seu processo de revolução industrial, e é aquele departamento que no começo do século XX no Brasil começa a ganhar um certo corpo, certo? Com o apoio inclusive das políticas mais nacionalistas e mais protecionistas adotadas pelo nacional-desenvolvimentismo varguista. Mas dentro do departamento 1 não estão apenas os bens de capital. Bens de capital são máquinas e equipamentos, certo? Dentro do departamento 1 também estão os bens de produção, certo? Os bens de produção são os bens intermediários. O que são os bens intermediários? Um exemplo de um bem intermediário muito presente na realidade brasileira é o minério de ferro. O minério de ferro ele é uma mercadoria que pode ser utilizada para que se faça o aço que vai compor o maquinário. Por exemplo, máquinas e equipamentos feitas de aço, feitas de todo tipo de metais que você possa imaginar, podem vir do minério de ferro. Ou o minério de ferro ele pode ser também um bem intermediário, no sentido de que alguma coisa será produzida utilizando o minério de ferro no processo de produção. Por exemplo, alguma peça de computador que precise de um minério de ferro, que precise de ferro ou de aço, vai usar lá no seu processo produtivo o minério de ferro, entendeu? Por isso ele é um bem intermediário, ok? E ele está dentro do departamento 1, certo? Outros bens intermediários que fazem parte do departamento 1 são a química básica e a química refinada e a indústria da energia, certo? Por isso o petróleo também se encontra dentro do departamento 1, certo? A energia elétrica movida por hidrelétricas ou, enfim, pelo que quer que você queira, também se encontram dentro do departamento 1. Então, o departamento 1 da economia é esse. É isso que eu acabei de descrever para vocês, tá? O departamento 2 da economia é produtor de bens de consumo para os trabalhadores, ou bens salário, ou bens de consumo não duráveis. Por exemplo, um desodorante, um shampoo, uma chinela, mercadorias simples que ajudam e facilitam a vida, né, do trabalhador no seu dia a dia, né? Uma faca de cozinha, enfim, apetrechos para o dia a dia, uma almofada, uma cama, né? São bens que fazem parte da produção do departamento 2, certo? São bens que são consumidos pelos trabalhadores prioritariamente, certo? E aí dependendo da época, você pode incluir diferentes bens, tá? E para finalizar, temos o departamento 3, que é produtor de bens de consumo para os capitalistas, ou, mais especificamente falando, qualquer classe de renda privilegiada, certo? Então, são mercadorias com maior valor agregado e mais caras, ou seja, seriam mercadorias de luxo, certo? Bens de consumo ou bens de consumo duráveis. Perdão. Para a época em que o Juscelino era presidente do Brasil, lá nos anos 1950,
É, uma geladeira, por exemplo, poderia ser considerada um bem durável, certo? Um carro pode, né? Na realidade, até hoje pode. Só que naquele momento, isso eram mercadorias as quais só tinham acesso aquelas pessoas que eram ricas, que eram consideradas ricas, certo? É bem verdade que essas mercadorias se popularizaram, ok? Mas é necessário que a gente não se engane. O fato de essas mercadorias terem se popularizado não significa necessariamente que nós, enquanto nação, ficamos menos pobres, tá? A gente precisa ter clareza dessas coisas, porque as armadilhas teóricas, emocionais, dos discursos demagógicos sobre a história, elas são muito poderosas. Então, é isso, tá? Vamos dar continuidade aqui e ver o que foi que aconteceu nesse governo do Juscelino Kubitschek, que é uma figura controversa. Ele é amado por uns e ele é odiado por outros, né? O Juscelino Kubitschek continuou a empreender um plano de industrialização para o Brasil, certo? Mas com outras bases bastante diferentes das bases dos planos ou do plano de industrialização nacional de desenvolvimentista empreendido pelo Vargas, tá? Então, a industrialização sob o governo Juscelino Kubitschek, que foi de 1956 até 61, ocorreu priorizando o departamento 3 da economia. Ou seja, a prioridade dessa industrialização foi se especializar na produção de bens de consumo duráveis, ou seja, aqueles bens que as pessoas apenas de renda privilegiada têm condições de consumir. Aí já soa um pouco estranho. Com isso aconteceu com a entrada massiva de bens de capital sob a forma de investimento estrangeiro direto, certo? Então, o que ocorreu foi que lá nos centros industriais, as máquinas e equipamentos que já para eles eram consideradas obsoletas, mas que ainda não estavam completamente gastas, certo? Puderam vir para o terceiro mundo e praticar aqui a exploração do trabalho, enfim, e ainda tirar algum lucro dessas máquinas e desses equipamentos que lá estavam encostadas, porque lá máquinas e equipamentos de produtividade maior já haviam sido lançadas, entendem? Então, para os centros industriais foi muito bom, certo? E de alguma forma nós também nos beneficiamos, mas vamos entender melhor isso. Isso ocorreu sob a forma de investimento estrangeiro direto, certo? O investimento estrangeiro direto ele pode acontecer tanto com essas máquinas e esses equipamentos entrando fisicamente aqui dentro das nossas fronteiras, assim como ele pode acontecer com o investidor estrangeiro mandando dinheiro para cá, para que aqui se produza esse tipo de máquina e equipamento, tá? Então, nós estamos falando aqui da conta de capital e financeiro do investimento direto estrangeiro ou estrangeiro direto. E esses investimentos foram beneficiados pela instrução 113 da Casa da Moeda. Essa instrução 113 foi uma facilitação, foi uma abdicação por parte do Estado de taxar um capital que entra aqui, seja na forma de máquina, seja na forma de dinheiro, certo? Então, como nós vivíamos um momento em que divisas internacionais, e aqui nos anos 50 já podemos dizer que a divisa internacional oficial era sim o dólar, tá? Então estávamos num momento em que dólar era escasso aqui no Brasil. Estava escasso aqui no Brasil porque as nossas exportações não estavam vingando tanto quanto deveriam, certo? E a gente continuava pagando muito lucro, royalty
e juros para o exterior. Então, estava secando os nossos cofres de divisas internacionais, ou dólar, nesse caso, estava secando cada vez mais. Então, o Estado abriu mão de taxar para realmente atrair esses capitais para cá, tá? Portanto, eles entraram sem cobertura cambial, que é o que eu acabei de descrever. Quase todo o capital que entrou sem cobertura cambial foi destinado às indústrias automobilística, de construção naval e a outros setores contemplados pelo plano de metas do JK, certo? Contornando no curto prazo, dessa forma, o problema da escassez de divisas. Olha só que interessante a questão da indústria automobilística. Isso representa uma escolha estratégica na história do nosso país, porque a verdade é que a nossa linha férrea ela foi paulatinamente sendo deixada de lado em detrimento da priorização das vias, né, para que os automóveis particulares pudessem circular, certo? E isso pode ter significado historicamente um problema muito grave para a gente, porque o transporte via trem ele tende a ser mais eficiente, mais barato e mais seguro, certo? Bem, então vejam que esse capital que entrava, que era destinado ao departamento 3 da economia, ele veio para trabalhar na indústria automobilística, de construção naval e de outros setores contemplados pelo plano de metas, mas a principal aqui disparada foi a indústria automobilística. Continuando, do ponto de vista do financiamento interno, pode-se dizer que o Departamento 3 exigiu um período de maturação durante o qual os ganhos de produtividade das empresas estatais produtoras de bens intermediários tiveram de ser transferidos ao setor para garantir sua rentabilidade. Vamos explicar isso daqui. O Departamento 3 exigiu um período de maturação. O que é isso? Quer dizer que ele chegou aqui, mas para que ele começasse realmente a dar lucro, demorou um pouco, tá? O que é normal com qualquer tipo de investimento. E as empresas estatais que haviam sido turbinadas pelo modelo nacional desenvolvimentista do Getúlio Vargas e que também continuaram a receber bastantes incentivos com o Kubitschek, elas aumentaram muito a sua produtividade. E as empresas estatais mais consolidadas eram empresas do ramo do aço, da química, do petróleo, ou seja, do ramo de energia. Então, quando nós dizemos aqui que as empresas estatais produtoras de bens intermediários, elas transferiram seus ganhos de produtividade ao setor 3 da economia, nós estamos dizendo que quando as estatais começam a produzir, por exemplo, energia a um custo menor, em vez dela aproveitar que está produzindo a um custo menor e aumentar a sua margem de lucro, não, ela não fez isso para essas empresas do Departamento 3 estrangeiras multinacionais. Ela passou a cobrar mais barata a sua energia a este setor, de tal forma que ela está abrindo mão do seu ganho de produtividade. Compreendem? Você começa a conseguir produzir mais barato, mas ao mesmo tempo você barateia os seus preços. Você não necessariamente é obrigado a fazer isso em qualquer circunstância da história. Então, as nossas estatais foram turbinadas, é verdade, mas para o benefício de empresas multinacionais que aqui haviam se instalado. Deixa eu dar uma olhada em quanto tempo nós estamos. Nós já estamos quase estourando o nosso tempo, mas eu quero concluir esse raciocínio aqui, porque ele é bem importante. Então, os aumentos de produtividade nas empresas estatais, sobretudo nos setores de ferro e aço, certo? Petróleo, química base e química básica, tá? Eles foram uma condição necessária para a implantação do novo padrão de acumulação. O novo padrão de acumulação é calcado no Departamento 3, bens de luxo,
pois em caso de estagnação das estatais, os produtos mencionados teriam de ser importados. Ou seja, se caso as estatais não conseguissem produzir ferro e aço, petróleo e química básica suficiente e barata para vender barato para essas empresas multinacionais, estas empresas multinacionais teriam de importar todas essas mercadorias. E como nós tínhamos aqui poucos dólares, necessariamente essas importações ficariam mais caras, ok? Porque quando a gente tem pouca divisa internacional, normalmente a nossa moeda fica desvalorizada com relação à moeda estrangeira. E quando isso ocorre, as importações ficam mais caras. Voltaremos nesse ponto, não se preocupem. Então, em caso de estagnação das estatais, os produtos mencionados teriam de ser importados num período em que as exportações, quando não estagnadas, cresciam a baixas taxas. Por que eu estou mencionando as exportações aqui? Porque as exportações, sobretudo do agronegócio, né, do campo e tal, elas sempre foram, historicamente, uma das principais fontes de divisas internacionais, certo? O nosso campo voltado para a produção de alimentos e de matérias-primas para exportação sempre foi a nossa, quase sempre a principal fonte de captação, certo? De moeda estrangeira, ok? Mas assim, de moeda estrangeira pura. O que é que eu quero dizer com pura? Que vem e que não pede uma contrapartida. Porque quando você capta moeda estrangeira através de um empréstimo, existe uma contrapartida, que é a dos juros que você terá de pagar, tá certo? Então, esta era a situação. Para finalizar, este padrão de acumulação, centrado no departamento 3 e desenvolvendo apenas parcialmente o departamento 1 da economia nacional. Por que desenvolvendo apenas parcialmente o departamento 1 da economia nacional? Porque as estatais produziam bens intermediários. Os bens intermediários fazem parte do departamento 1, mas também fazem parte do departamento 1 aquele setor que é produtor de máquinas e equipamentos, que produzem máquinas e equipamentos. Este setor aqui não vingou, certo? Ele não foi priorizado pelo plano do JK, tá? Portanto, foi desenvolvido o setor 1 da economia apenas parcialmente, ok? Isso fez o país entrar recorrentemente em crises do balanço de pagamentos. Segurem essa informação e no próximo vídeo voltaremos com uma explicação precisa e acurada dessas crises do balanço de pagamentos, ok? Não se angustiem, deixem um gostei e fortes abraços para vocês.